Aí, conversando sobre educação, tem tanta coisa para a gente falar, né? Tanta coisa, a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando, íamos ter temas, ter assunto para o nosso debate. Gente, o resultado do Enem desse ano, e a gente volta para o Enem, porque o Enem é hoje ele é um símbolo, né? Ele é uma medida da educação brasileira, é usada pelo governo como tal e é usada por todo mundo como tal. A média das provas do Enem, ela baixou, né? Baixou na parte de redação, menos 10% em relação ao ano passado, baixou também em relação à questão de matemáticas, né? Em torno de 7%, 8% em relação ao ano passado. No entanto, o nosso ministro diz que isso não é preocupante, isso não tem nada a ver, né? Um padrão que não preocupa. Isso é só uma medida aí de avaliação, mas ninguém tem que ficar preocupado. Vocês concordam com essa? Eu acho que a educação tem sempre que ser uma preocupação. Uhum. Né? Eu sou professor universitário, na minha universidade, por exemplo, eu constato desde nos últimos anos, a universidade quase que se multiplicou por 2, dados os investimentos. É muito investimento e é melhor que várias universidades particulares, né? É preciso que a gente responsabilize também em várias esferas diferentes. Uhum. Né? Você vê uma diferença de qualidade da educação, por exemplo, Niterói, que é um município no Rio de Janeiro que sempre tem um destaque na educação, e você vai em outros municípios próximos e não tem esse destaque. Né? Então, precisa uma responsabilização também do governo municipal. Né? Quem cuida da educação nacional hoje é o governo municipal, é preciso que se diga. Uhum. Né? Os prefeitos têm que ser cobrados. Né? Quem dá educação infantil e educação fundamental são os governos municipais. No nível médio fica mais ao encargo do Estado e aí no ensino superior mais ao encargo mesmo do governo federal. Então, a princípio, é preciso se identificar quem é o responsável pelo quê. Né? E o mais importante, né, que eu insisto muito em matéria de educação, vamos tentar identificar onde está o problema, né? Porque eu sou professor, o Arenido também e nós sentimos um problema muito na prática, assim, né? E é preciso um pouco mais de pragmática nisso. Quer dizer, qual é o problema que o professor sente para ensinar? Quais são as maiores dificuldades que os alunos têm? Né? A Júlia falou aqui do problema, né, da falta de empatia dela com algumas disciplinas, etc. Mas eu não vou discutir os níveis, né, os degraus. Uhum. Você pode estudar matemática num nível muito profundo ou num nível razoável que os educadores entendam que seja um mínimo para desenvolver o raciocínio lógico que você citou. Né? E também não é possível assim, a gente desenvolver todos os gostos pessoais dos alunos dentro das escolas. Né? A gente tem que realmente dar um currículo básico. A sociedade está aí também para você buscar seus gostos pessoais. E hoje eu sinto muito que os professores estão um pouco acuados. Por quê? Porque eles são muito cobrados. Muitas vezes convivem com problema de violência dentro de sala de aula. E muitas vezes são cobrados pelos pedagogos. Né? Como a Júlia falou, que a necessidade de ter pedagogos, psicólogos na escola pública é muito necessário. É muito necessário. Você vê, como você disse mesmo, que os alunos saem da escola, às vezes, por um problema familiar, por um problema educacional. Então, é preciso ter pedagogo e é preciso ter psicólogo dentro das escolas. Às vezes, até é preciso ter assistente social também, para compreender um pouco melhor a situação social da pessoa. Mas é muito preciso também dar um pouco mais de confiança aos professores. Eu percebo, converso com vários professores, né, no curso que eu tenho, do qual eu sou sócio. Eu converso com os professores, alguns dão aula em colégios públicos, eles se sentem um pouco acuados. Eles sentem que se ele cobrar um pouquinho a mais do aluno, o pedagogo vai intervir e vai dizer, olha, não é bem assim, você tem que entender a situação especial do aluno e tal. Quer dizer, ele não se sente livre o suficiente para cobrar, ele não tem uma liberdade de cátedra que deveria ser o ideal, né? Logo, o pai do aluno vai até a escola, reclama que o filho está sendo muito cobrado, etc. Então, o professor faz o quê? Ele faz o famoso pacto da mediocridade. Ele finge que ensina, o aluno finge que aprende e a gente continua com a educação nota zero. Nesse sentido, Fernanda, eu tenho até uma pergunta, né? um questionamento, reflexão mesmo, né? Porque a gente tem muitos professores que eles trabalham na rede pública e trabalham na rede privada. E esse professor na rede privada, ele é... A coisa não é... Mas tudo bem, ele é um excelente professor. Mas quando chega na rede pública, ele já é um professor, às vezes, medíocre, vamos chamar assim, né? Por quê? O que acontece, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando agora. Pode ser salário e pode ser uma cobrança que, às vezes, não... Na escola particular, muitas vezes, se for uma escola, como você citou, pagou, passou, o professor dá qualquer coisa. Se for uma escola que realmente cobre resultado, chega no final do ano, as pessoas têm que ser aprovadas, têm que ter um bom nível, etc., ele vai cobrar o máximo do aluno. Ele vai ser cobrado por isso. Né?
Na escola municipal, a cobrança não é assim tão grande. Né? Você pode dar o que for, que não vai ser muito cobrado. Eu já ouvi de um professor de inglês, por exemplo, que exatamente o que você falou. Ele não ensinava praticamente nada de inglês dentro da sala de aula na escola municipal. E numa escola particular, os alunos sabiam tudo. É o mesmo professor. Mesmo professor, é o mesmo mas professor. O resultado é absurdamente diferente. Absurdamente diferente. Absurdamente diferente, é impressionante. Qual a responsabilidade do aluno na sua formação? É uma parcela que, dentro de um contexto, até determinada idade, é uma parcela mínima, porque ele é muito mais receptor do que a gente da própria educação. Mas você está falando do que é, né? Exatamente. A partir de um determinado momento, não. Quando ele se torna adolescente, ele tem que ter essa consciência, ele passa a ser agente da própria educação. Mas enquanto ele é um produto, enquanto ele é um paciente, a sua parcela individual de responsabilidade é mínima. É porque ele está ali para aprender, ele é receptivo, né? Piaget, inclusive, dizia isso, né? Para a psicologia infantil, ele dizia, claro, fazendo uma analogia, ele dizia: dei-me 20 crianças e farei delas o que eu quiser. Ou seja, ele poderá, ao passo de alguns anos, transformá-las em 20 assassinas ou em 20 profissionais dignas. Então, o que mostra a passividade, o aluno está ali para aprender e até um determinado momento ele está aberto a isso, né? Essa colocação do próprio Piaget, ela tem uma importância fundamental, e que se a gente entendesse e aplicasse isso de fato na educação, poderia fazer toda a diferença, né? Porque isso vem trazer a noção de que no ensino básico, é ali que a criança de fato aprende. É ali que ela aprende a estudar, ela aprende a aprender, ela aprende a raciocinar, ela aprende a pensar, ela desenvolve o gosto, né, pela leitura, pelo ensino. E essa criança que aprendeu isso nessa escola de base, depois ela vai embora, né? Na escola, no ensino superior, ela vai embora, porque ela tem as ferramentas necessárias exatamente para ser esse agente, né, da sua vida, da sua educação. Mas, muitas vezes, o nosso próprio governo, o nosso próprio sistema de ensino, vamos falar assim, ele não tem esse olhar de dar importância máxima a esse período e essa formação da criança. No sistema educacional, né? No nosso sistema educacional. Eu tenho um certo receio, quando a gente fala na questão do horário integral, eu tenho um certo receio, sim, porque não basta ser horário integral, tem que se olhar o que é que eu vou fazer com essa criança nesse horário integral, o que é que eu vou fazer com esse aluno nesse horário integral, porque aí a escola, mais uma vez, vai ser o depositário das crianças, onde as famílias vão achar que a escola, mais do que nunca, tem responsabilidade de formá-las. Qual é a responsabilidade da família nessa questão? Tem uma frase do Platão que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que a educação é uma tarefa importante demais para ficar no encargo da família. É bem platônica a frase do Platão, né? Essa frase, óbvio. Então, quer dizer, o Estado, ele tem que assumir um protagonismo maior. A família, né, óbvio, ela devia ter um papel mais importante na formação moral das pessoas e tal, mas nem sempre tem, né? Então, o Estado tem que assumir isso. Tem que impor alguns valores, né? Isso é imposto por meio da educação. E quando eu digo imposto, assim, né, eu não estou querendo dizer que a criança tem que ser um receptáculo puro, que não deve raciocinar, não deve ter a sua reflexão crítica. Óbvio que tem. Acho até que a educação tem que despertar a reflexão crítica do aluno. Né? Daí eu acho de pouca importância ter o SPB, ter esse tipo de imposição, esses colégios, né, que agora estão se criando pelo Brasil inteiro, militares, da Polícia Militar, de Guarda Municipal, etc. Eu acho que a importância da educação integral, qual é? É você tirar o aluno das dispersões do meio da informática, de um cenário familiar problemático que muitas vezes ocorre, né? Não vai a uma escola num local muito pobre, no Rio de Janeiro, lugar com conflito social, e achar que a criança vai aprender o mesmo que se estivesse morando em Ipanema, no Leblon. Não vai aprender da mesma maneira. Né? Então, a criança demonstra vários problemas, tem dificuldade para aprender. Então, assim, se você consegue concentrar a vida da criança dentro da escola, ela vai ter laços de sociabilidade com os colegas, ela vai ter um tipo de relacionamento diferente na sua vida familiar, ela vai ter mais tempo para aprender. Então, assim, eu acho que é importante a educação integral. Não, eu concordo com você, eu acho importante. E concordo que quando você diz assim, a gente não vai achar que uma criança do Leblon vai aprender da mesma forma que a criança da favela, elas aprendem de forma diferente.
de novo, né, aprendem de forma diferente porque o ensino-aprendizagem depende de uma série de fatores, depende de uma boa predisposição do organismo, de você estar bem, de você poder ter tranquilidade de pensar, de você ter um espaço bom para estudar. Depende de uma série de aspectos, porque essa criança não é um depositário, né? Eu não sou contra, isso, né? Não. O ensino integral, o horário integral, essa questão toda. Meu ponto de atenção é o que eu vou fazer com essa criança nesse tempo em que ela está na escola, né? Para que a família não ache que agora, puxa, que legal, agora a minha criança está em tempo integral. Eu não tenho mais responsabilidade. A gente, na condição de educador, a gente tem que exercitar a separação do criador da criatura, daquele que lança a ideia da própria ideia em si. Então, a ideia de um projeto de educação integral é antiga. Então, não há necessidade de darmos nome A, B, C, claro. A quem criou. A ideia em si é fantástica e seria a grande solução. O problema são os entraves, né? O interesse, né? Mas a ideia da educação integral é fantástica. E o que fazer, não só o aspecto intelectual, sobretudo nesta fase infantil, quando se dá a formação não apenas intelectual, mas a formação de personalidade, há muita coisa a ser dada, há muita coisa. A própria educação financeira, a educação religiosa tem de ser ofertada, não que se vai impregnar, mas tem de ser ofertada, tem que apontar caminhos para que o próprio cidadão acabe se identificando. O que não pode é ele ficar justamente apenas em ambientes onde haja influências negativas, né? Porque ele fica sem alternativa positiva. Educação religiosa não é você um ensino religioso, é diferente, né? De você ensinar religião A, B ou C, mas é uma educação mais abrangente mesmo. São valores religiosos que hoje fazem muita falta, né? Exato. Eu tenho que ir para o intervalo, não tem jeito, a gente já estourou de novo, eu tenho que ir para o intervalo e a gente volta já para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá.